paz do Senhor, adolescentes. Eu sou a professora Maria Cristina Santana da Silva, membro da Igreja Assembleia de Deus do Ministério São Bernardo do Campo. Hoje iniciaremos a lição do segundo trimestre, a primeira lição do segundo trimestre, que chama-se A Família Cristã, né? Que é um tema maravilhoso. Por quê? Porque a família é a célula máter da sociedade. Então, vamos prosseguir para o texto áureo, né, da nossa primeira lição, do segundo trimestre. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Por essa razão, o homem deixará o pai e a mãe e se unirá à sua mulher. E eles se tornarão uma só carne. Né? Está em Gênesis capítulo 1, versículo 17. Né? Façamos o homem, a Trindade disse, façamos o homem à imagem de Deus. Vamos para a introdução. É no seio familiar que adquirimos os valores que vão nos acompanhar por toda a vida. Né? Valores, o que são valores? São coisas que nós valorizamos, são coisas que para nós têm um grande destaque na nossa vida, né? Do seio familiar. E é no seio familiar que nós adquirimos estes valores que vão nos acompanhar por toda a vida, né? Desde a tenra idade, a criancinha já vai criando aqueles valores por toda a sua vida, que são... Vamos dar um destaque muito grande para esses valores, né? Que são honestidade, sinceridade, verdade, fraternidade. Tudo isso recebemos da família. É claro que há também alguns valores negativos, né? Que nós vamos falar posteriormente. Quando o egoísmo, por exemplo, faz parte do mundo familiar. Por isso, a família deve ser preservada e muito orientada para que possa gerar bons frutos no futuro. Vamos para o tópico número 1. Né? O tópico número 1 fala sobre a origem da família. A origem da família, a família é uma instituição divina. Portanto, a família é uma instituição criada diretamente por Deus, né? Cada um dos seus membros deve fazer a sua parte, deve fazer o seu papel, né? Tem o papel do pai, tem o papel da mãe, tem o papel dos filhos, né? Então, cada um tem o seu papel na família. A fim do quê? De promover a felicidade, a integridade e o fortalecimento da união familiar. Esta promoção da felicidade, quer dizer, a família, no seio da família, promover a felicidade de cada membro. Isto é muito importante, né? Cada membro trazer felicidade para o seu irmão, para a sua mãe, para o seu pai, né? Então, a família, ela tem a finalidade dada por Deus para promover a felicidade de cada indivíduo que pertence à família. E para promover o que mais? A integridade. A integridade, o que é? A família formando pessoas íntegras que vão ser bons cidadãos na sociedade. Pessoas que têm integridade, pessoas que têm honestidade, né? Pessoas que têm um bom caráter. Então, a família promove isso também, a integridade do indivíduo. Né? Isso é um papel da família. E o fortalecimento da união familiar. O fortalecimento, a família tem o objetivo de promover a união dos seus membros, né? Dos membros da família, a união na parte financeira, a união no relacionamento, a união em todos os sentidos, né?
em todas as áreas da família. Isso também é um objetivo da família, um objetivo que Deus colocou na família. E o outro objetivo é desempenhar a sua missão bíblica para a glória de Deus. Quer dizer, viver, falar e praticar a palavra de Deus. Viver, falar e praticar, fazer com que a sua vida seja uma prática bíblica, né, na família. Tendo o quê? Felicidade, honestidade e fortalecimento da união. Deus criou a família com desígnios sublimes. O que são desígnios? São propósitos elevados, né? Propósitos que são vindos de Deus, propósitos que são a mesma coisa que desígnios sublimes. O Criador não fez o ser humano para viver na solidão, porque a solidão ela é muito triste para o ser humano, né? Deus viu que o homem estava só e ele procurou o quê? Formar uma adjutora para o homem. Aqui está escrito em Gênesis capítulo 1, versículo 27. E criou Deus o homem à sua imagem, né? E a sua imagem o criou, homem e mulher. E os abençoou e disse-lhes: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Então, Deus viu que o homem, né, o ser masculino que ele havia criado, não poderia viver na solidão, porque senão ele ficaria com o seu emocional muito depressivo, né? Quando acabou de formar o homem, o Senhor disse: não é bom que o homem esteja só, né? Deus viu isso. É como se Deus estivesse falando consigo mesmo. Ele disse: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora. O que quer dizer far-lhe-ei? Quer dizer, farei para ele uma adjutora, uma ajudadora, uma pessoa que esteja do seu lado, que esteja como que diante dele, como está escrito em Gênesis capítulo 2, versículo 18. Esse texto bíblico nos mostra o primeiro objetivo de Deus ao criar a família. O primeiro objetivo foi não deixar que Adão ficasse só, né? Porque senão ele ficaria com seu emocional assim, deprimido de ficar só, né? Não teria ninguém com quem compartilhar a sua vida. Então, por isso Deus disse que não era bom que ele vivesse só. Então, este foi o primeiro objetivo de Deus ao criar a família. Fica evidente que a célula máter da sociedade foi criada a partir da necessidade humana de ter uma companhia. O propósito divino era estabelecer uma instituição que pudesse propiciar. O que é propiciar? Trazer ao ser humano um abrigo e um relacionamento, né? Atualmente temos visto e vivido um tempo de escassez na área dos relacionamentos, né? Estamos ficando cada vez mais superficiais, frios e distantes uns dos outros. Somente um retorno para Deus pode elevar esses sentimentos, né? Deus preparou um lugar excelente para receber a primeira família, né? Deus não dá nada que seja ruim para nós. Ele preparou um lugar especial. O Jardim do Éden era um local especial de acolhimento, de proteção e de provisão. Olha só, acolhimento porque teria lugar suficiente para que eles tivessem um bem-estar naquele lugar, uma proteção, provisão, né? Deus preparou provisão também. O que é provisão? Alimentos. Veja que Deus, ele tem na família todo o pensamento de bem, né?
de prover todas as coisas necessárias, com uma plenitude de coisas, uma vida completa, para que a família tenha um bem-estar. Então, Deus providenciou neste lugar o quê? Acolhimento, proteção e provisão da semente, e de que está a face da terra toda árvore em que há fruto de árvore que dá semente. E disse Deus: eis que tenho dado toda erva do campo que dá semente e que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore que dá fruto de árvore que dá semente, ser-vos-ão para mantimento. Eles desfrutavam da companhia de Deus e nada lhes faltava. O propósito do Senhor era que cada família tivesse os recursos suficientes para a sua subsistência, pois a escassez e as privações trazem conflitos entre as famílias, como vemos nos dias de hoje, né? As famílias que estão muitas vezes na parte financeira têm problemas, têm conflitos, porque não sabem controlar o seu dinheiro, a sua renda, aquilo que vem nas suas mãos. Então, isso traz conflito para as famílias. Então, Deus não quer isso. Deus quer que as pessoas tenham, os membros da família tenham equilíbrio emocional, equilíbrio financeiro, equilíbrio moral, de todas as formas, né? Equilíbrio é sempre bom. Porém, com a ajuda do Pai Celeste, esses conflitos podem ser restaurados, podem ser sarados, né? Sanados. Então, no primeiro tópico, vimos a origem da família, que veio diretamente de Deus. O segundo tópico diz a importância da família no plano de Deus. A família existe para produzir uma herança piedosa na terra. Então, por que Deus criou a família? Para que todas as pessoas da terra fossem piedosas. Mas vemos que assim não é hoje em dia, porque o diabo, ele deturpou, né, muitas famílias, milhões de famílias sobre a terra. Então, a família existe para produzir uma herança piedosa na terra e já é um meio ideal para evangelizar e discipular o mundo. Evangelizar, trazer o evangelho para o mundo. Sempre foi assim. Desde Adão e Eva, Deus tem usado famílias para alcançar o mundo. Como já vimos, o primeiro casal recebeu a comissão, quer dizer, recebeu a ordem de Deus de encher a terra com as suas novas imagens. Quer dizer, quem são as novas imagens? São os filhos que vieram provenientes de Adão e Eva. Anos depois da queda, Noé também recebeu a mesma ordem. E Abraão também recebeu a mesma ordem, né? Que Abraão foi chamado pai de muitas nações. Deus criou o homem e a mulher, criou a sua imagem, né? Representando a pessoa de Deus como indivíduo, né? Representando a pessoa de Deus, porque a pessoa humana, ela tem atributos de Deus. Ela não tem, logicamente, a divindade de Deus, mas ela tem atributos que Deus tem, que é a personalidade, que é o intelecto, que é a emoção, as emoções, né? A vontade e o espírito. Deus tem personalidade, Deus tem intelecto, Deus tem emoções, Deus tem vontade, Deus tem espírito. O homem também tem personalidade, intelecto, emoções, tem vontade própria, tem espírito. Mas Deus também criou os dois à imagem de Deus, né? Quais são os propósitos divinos para a família? Quais são os propósitos divinos para a família? São 5 tópicos importantíssimos que falam sobre, primeiro tópico, satisfação amorosa, né? E mútua do casal, né? Quer dizer, uma pessoa para a outra, né? A satisfação amorosa. Isso são um dos propósitos da família, do casamento, né? E a propagação do gênero humano, quer dizer, que o casal tenha filhos para gerar pessoas humanas, do gênero humano. E a preservação da pureza emocional na família e na sociedade. Então, é o propósito de Deus para a família, que a família possa preservar a pureza moral, que cada indivíduo tenha
tenha uma pureza moral, mas vemos que o mundo hoje não é bem assim. Mas isso é o propósito inicial que Deus criou a família, né? Para a família, pureza moral na sociedade, na família, né? De um modo geral. E o estabelecimento do lar, né? Deus criou a família para que ela tivesse um lar, tivesse um aconchego. E também o último objetivo da família é ser um meio de falar de Cristo e da sua igreja. Esses são os objetivos da família. O primeiro grande propósito de Deus para a família é simplesmente espelhar a imagem de Deus. O que é espelhar a imagem de Deus? Espelhar vem da palavra espelho, né? É que alguém possa ver naquela família, em todas as famílias. Então, o primeiro grande propósito de Deus para a família é simplesmente espelhar a imagem de Deus. Existe um segundo propósito de Deus, que Deus tem para a família, é que a faz erguer seus olhos para ver os campos, né? Que já estão prontos para a ceifa. A família existe para anunciar também o reino de Deus, para dizer que o reino de Deus está entre nós, né? Está neste mundo o reino de Deus. Então, vimos nesses tópicos a importância da família que foi criada diretamente pelo Criador, pelo Deus Todo-Poderoso. Conclusão desta lição: Deus criou a família perfeita, porém a família de Adão e Eva fez tudo errado e o pecado entrou no mundo, né? E quase destruiu, mas como Deus, Ele é um Deus perfeito, Ele tem sempre os seus planos, né? Mesmo assim, Deus amava aquela família, assim como Ele ama a nossa família. Deus ama a nossa família, né? Devemos amar a Deus sobre todas as coisas. Depois que o papai deve amar a mamãe e os filhos, amar e obedecer aos pais, e os pais devem amar seus filhos, e os irmãos devem amar e respeitar uns aos outros. Deus deseja que a sua família viva em harmonia, isto é, todos sejam unidos e sem brigas e sem ciúmes, mas isto só será possível se Deus for o centro da nossa família. Deus abençoe os irmãos. Ficamos agora então para a próxima lição, que os adolescentes possam acompanhar em casa com sua família, né, lendo a palavra de Deus, e porque todos esses textos estão basicamente em Gênesis capítulo 1, capítulo 2, então que os adolescentes possam aproveitar esta aula e até o domingo próximo, né, se Deus assim nos permitir.